nesse salmo, querido, que é o Salmos de número 5. Eu estou acho que já tem 2 semanas, eu tenho lido e relido outras mensagens também da palavra, porque a palavra de Deus, ela é rica, irmãos. A palavra do Senhor, ela é extraordinária em nos falar todos os dias de quem é o Senhor e daquilo que Ele tem para nós. Mas esse Salmo 5, ele tem ministrado muito ao meu coração. É um salmo de Davi. E vamos ler do 1 ao 12. Ele fala assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Teu favor protege como um escudo. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Senhor, ao lermos, Senhor Deus, essa mensagem, o nosso coração, ele já se enche, Pai, ó Deus, de esperança, de fé. Porque, Senhor, sabemos, Pai, que Tu és o Deus, Pai, que vela para que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Essa palavra não é minha, mas a palavra é Tua, Jesus. Então, nessa noite, Tu venha, Deus, ó Deus, trazer sobre cada um de nós, Senhor Deus, um rema, uma porção para nós, Senhor, porque é a Tua palavra, Deus, ó Deus, que vai nos trazer, Senhor, clareza para os nossos dias. É a Tua palavra que vai nos dar força, Senhor. É a Tua palavra que vai gerar fé no nosso coração. Essa palavra, ela é viva. A Tua palavra diz, ela é eficaz. É a Tua palavra, Deus, que nessa noite, nesse lugar, ela está em movimento, Senhor. Ao lermos a palavra, ela começa a se mover nesse lugar, Senhor. Então, que a Tua palavra, ela tenha liberdade nessa noite, para quebrar cadeias, Senhor. Para quebrar, Senhor, todo pensamento contrário, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que somente a Tua palavra e a Tua voz, ela seja ouvida nessa noite aqui, Senhor. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Você que está em casa também nos assistindo, que o Senhor possa te abençoar muitíssimo através dessa palavra, amém? Glória a Deus. E é uma palavra muito oportuna para nós, amados. E eu queria começar perguntando, é uma pergunta retórica para nós. Como está a sua vida de oração? Você hoje já falou com Jesus? Você hoje já parou tudo para estar a sós com Ele? Sabe, irmãos, a oração, ela é um dos pilares
mais importantes na vida do cristão, ou seja, nas nossas vidas. É um dos pilares mais importantes é a oração. E como é necessário esse tempo, a gente ter essa vida de oração, buscar ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, sabe, vai dizer, olha, orai sem cessar. Então, quando essa palavra, ela fala que é uma oração, que não pode cessar, que a gente não pode deixar esse lugar da oração, irmãos, porque os dias são difíceis, porque os dias são maus. Então, a gente se sustenta nesse pilar da oração, porque todas as vezes que nós buscamos o Senhor em oração, é fato, irmãos, que o Senhor ouve. Que o Senhor, Ele sim está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. E é uma responsabilidade nossa buscarmos ao Senhor em oração, porque a oração nada mais é do que mantermos esse vínculo de relacionamento, de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, irmãos, sabe, não é Deus que vai ser mudado, mas somos nós que somos mudados. Porque todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, algo de nós o Senhor começa a tratar. Algo de nós o Senhor começa a tirar. Aquilo que não está agradando, o Espírito Santo, Ele começa a falar ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele começa a nos dar entendimento, sabe? De Deus, da sua palavra, da sua verdade, do seu amor e do seu propósito para nós. Então, orar nunca foi, irmãos, tão necessário como esse tempo. E nós precisamos cultivar essa vida de oração, essa vida de busca. A gente não pode deixar que essa chama se apague. A gente não pode deixar que esse fogo, como a gente cantou aqui, ele se apague. Esse fogo da oração. Precisamos todo dia ir lá, no altar da nossa casa, no altar onde a gente se ajoelha, a gente senta, ou a gente fica em pé, não sei. Mas a gente precisa colocar lenha e trazer esse momento de oração. E aqui no Salmo 5, que é um salmo de Davi, sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, veja que Davi, ele começa dizendo, escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Então, aqui vai dizer que Davi, nesse momento, ele não está passando uma fase muito tranquila na vida dele. Na verdade, quando a gente lê todo esse salmo, a gente vê que Davi aqui ele vai falar dos seus inimigos. Ele fala aqui dos inimigos que são traiçoeiros, inimigos que assassinam, que falam de maldade. Então, Davi ele está passando por um momento muito difícil. Davi não estava ali tranquilo, dizendo, olha Deus, eu estou aqui na tua presença, e eu te louvo, eu te adoro, como a gente vê vários cânticos de Davi. Mas aqui ele fala, logo na primeira frase, escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemido. Irmãos, Davi ele estava aflito e necessitado por uma resposta do Senhor. Ele diz, atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Então, amados, Davi, ele aqui começa a falar com o Senhor, sabe, do que estava no coração dele, da necessidade que ele estava passando naquele momento, das adversidades que Davi estava enfrentando. Não era um momento muito favorável para Davi, mas ele vai buscar o Senhor e ele vai se quebrantar na presença do Senhor com toda a sinceridade. Ele fala, o meu gemido. E quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor, que a gente muitas vezes não consegue nem falar. A gente só geme, porque a nossa dor é grande,
Porque muitas vezes o problema, ele está muito grande e a gente não sabe como resolver. Às vezes é uma notícia, às vezes é uma enfermidade. Enfim, amados, são tantas as situações que muitas vezes a gente chega aos pés do Senhor com esse clamor. Senhor, ouve, porque eu te imploro. Senhor, ouve, porque é a Ti que eu levanto a minha oração. Então, a gente aprende aqui que a gente precisa e deve buscar ao Senhor. Quando, irmãos, a gente está vivendo um problema muito difícil. É muito importante que a gente consiga dividir com a pessoa que a gente confie, com a nossa família. Mas o primeiro lugar que a gente precisa e deve estar é aos pés do Senhor. Amém? O primeiro lugar, sabe, irmãos, o primeiro recurso, na verdade, que nós precisamos buscar é através da oração na presença do Senhor. Porque quando bate um problema na sua porta, eu não sei o que você tem feito, eu não sei como é que você reage ao seu problema. Eu não sei se você pega o seu telefone e você liga para uma amiga, ou você liga para um parente, ou você fala com o teu vizinho. Eu não sei o que você faz, mas o que nós deveríamos fazer é pegar o telefone e discar para o céu, através de joelhos dobrados, e a nossa voz ao Senhor em súplica, lamentações e oração, amém? Porque o Senhor ouve, irmãos. A palavra dele diz que os ouvidos dele não estão tapados para que ele não possa ouvir. E nem as suas mãos encolhidas para que ele não venha abençoar. Então, se a palavra me diz isso, eu preciso crer. Eu preciso crer. É um ato meu. Eu preciso me esforçar para dizer, Senhor, Tu estás ouvindo o meu gemido. E eu estou te implorando, Deus, vem ao meu socorro. Aleluia. Davi faz isso. Davi nos mostra a necessidade de apresentarmos as nossas aflições e lutas diariamente. Lá em Filipenses, Claudinha, no capítulo 4, no verso 6, também vai falar sobre isso, que a gente deve chegar ao Senhor. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio de quê? De oração e da súplica com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então apresente a tua causa para o Senhor, apresente a tua necessidade para Deus. Não ande ansioso, preocupado, aflito, porque o Senhor conhece a tua aflição. E Ele também conhece a tua necessidade. Mas, amados, é necessário um movimento nosso. Um movimento da gente parar e buscar ao Senhor em oração. Nós tivemos 21 dias de jejum. Não foi só jejum, mas também foi oração. Foi palavra. Porque o jejum, ele não pode vir acompanhado, ele tem que vir acompanhado de palavra e oração. Então eu creio que a maior necessidade nossa, sabe, é buscar para que a gente possa cultivar, desenvolver uma vida de oração mais forte. Uma vida de oração, irmãos, mais ativa. Amém? Uma vida de oração que a gente possa clamar ao Senhor e não desfalecer, buscar ao Senhor em todo o tempo, porque aqueles que buscam, irmãos, encontram. Então que nessa noite o Espírito Santo, ele comece a falar no teu coração, assim como ele tem falado ao meu coração, que é tempo de um posicionamento, sabe, é tempo da gente, sabe, ir aos pés do Senhor, e orar, e clamar, e buscar, e pedir ao Senhor que essa chama, ela possa estar acesa todos os dias. Clamando não só por nós, irmãos, clamando pela nossa casa, pela nossa família, sabe, pelos nossos sonhos, propósitos, metas. O ano está acabando. E eu não sei como é que foi esse ano para você. Eu não sei se você conseguiu alcançar
as tuas metas. Eu não sei se você fez planos, mas, sabe, ao passar o tempo, os meses, algumas coisas não saíram do jeito que você queria. A gente está terminando o mês de novembro, vamos entrar em dezembro, e assim, estamos já findando o ano de 2025. Mas eu creio, irmãos, que se a gente se posicionar, sabe, com uma oração todos os dias buscando ao Senhor, até o dia 31 de dezembro, o Senhor ainda pode fazer muitas coisas. O Senhor ainda pode mover muitas coisas ao nosso respeito. O Senhor ainda pode operar grandes coisas ao nosso respeito. Porque quem faz é o Senhor, irmãos. Sabe, Ele é Deus, é Ele que opera. Salmo 55, 22, também vai falar da importância. Ele fala assim, olha, escuta, Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Às vezes nós estamos fracos, irmãos. E não pense que é porque, pastora, porque eu estou em pecado. Não, estamos fracos muitas vezes. Porque são muitas batalhas que nós enfrentamos. Mas o salmista vai dizer, entregue para o Senhor. Entrega para Ele porque Ele vai te sustentar, amém? Eu não sei se você está precisando de fortalecimento, de uma direção. Saiba que se você buscar o Senhor, Ele vai te dar. Em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, a gente vai ver, irmãos, que a oração, ela foi, sabe, sempre muito presente. Todos os profetas, os patriarcas, no currículo deles, irmãos, tem oração, tem busca. Eles clamavam ao Deus de Israel. Eles passaram também por muitas dificuldades. Eles foram homens que foram ali, irmãos, experimentados em muitas dificuldades. Mas todos eles passaram, sabe, por esse crivo de buscar ao Senhor, de se relacionar com o seu Criador. Todos os homens da Bíblia que a gente lê, eles alcançaram a vitória, alcançaram algo mais de Deus através de uma vida de relacionamento com o Senhor, de busca com o Senhor. E eu sei, irmãos, que se a gente buscar mais, o Senhor vai derramar mais. Se a gente buscar mais da presença do Espírito Santo, Ele vai nos encher mais, porque Ele quer, mas depende de mim e de você. Sabe, porque a ação dele é conosco, nós temos uma participação. O Espírito Santo, Ele não vai fazer nada que você não queira. Sabe, se você está aqui, mas se você não abrir o teu coração, o Espírito Santo, Ele não pode entrar do jeito, da maneira, sabe, que a gente acha que tem que ser. Precisamos da liberdade para que o Espírito Santo haja em nós. Precisamos ter um coração contrito, quebrantado, para que o Espírito Santo comece a operar em nós. Sabe, você quer ser mais forte, você quer vencer, você quer ter mais unção, poder, busque ao Senhor. A palavra dele diz, busque a mim, busque a minha força e o meu poder. Para quê? Para que a gente possa a cada dia vencer, irmãos, o inimigo que trava uma luta conosco todos os dias. Eu li uma frase, e ela é mais ou menos assim, que a gente só vai entender o poder da oração quando a gente ter o entendimento de que nós estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. E aí você pode dizer, pastora, mas que palavra forte. É forte, porque nós estamos em guerra todos os dias contra o adversário. Estamos em guerra todos os dias contra as setas na nossa mente. Contra o campo de batalha aqui na nossa mente. Estamos em guerra todos os dias contra o nosso eu, a nossa carne, que todos os dias quer fazer
a vontade dela, que todos os dias ela quer se agradar daquilo que Deus não aprova. Estamos em guerra, sim, irmãos, porque, sabe, o inimigo, o adversário, ele tem agido nesse tempo, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas para isso nós precisamos cultivar esse pilar da oração, esse pilar de relacionamento com o Senhor. Essa é uma declaração de Davi, irmãos, que ele vai enfatizando que ele, ao entregar aquela oração, é certo que Deus já está ouvindo. Aqui no 3, ele vai falar: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Irmãos, essa palavra, sabe, ela tem falado tanto comigo. Porque ela vai falar das primeiras horas do dia. Sabe, Davi, ele não tinha ali uma vida, sabe, sem conflitos. A agenda de Davi era uma agenda muito cheia. Davi, ele tinha ali, sabe, enfrentamentos com inimigos. E ele estava passando por um momento aqui muito difícil. Até eu estava lendo algumas coisas e alguém comentou que talvez fosse a perseguição do seu filho Absalão, quando ele se levanta, né, em rebelião contra o seu próprio pai. Então Davi, ele estava assim muito aflito, mas ele, irmãos, logo pela manhã, o que Davi faz? Antes de tudo, Davi vai aos pés do Senhor, dizendo o que ele estava vivendo, que era algo que estava mexendo muito com a alma dele. Era doloroso para Davi aquele momento, mas logo de manhã ele apresenta ao Senhor a sua súplica, a sua necessidade, a causa que ele estava lutando. Irmãos, vamos aprender com isso. Logo pela manhã eu sei que você levanta, tem trabalho, eu sei que você tem horário. Sabe, irmãos, mas a gente precisa, se for o caso, acordar mais cedo. Acorde mais cedo. Se seu horário de sair de casa é 8, acorda 7, põe um despertador. Vai para o teu secreto com o Senhor e apresenta o seu dia para Ele. Apresenta as tuas causas para o Senhor. Apresenta para o Senhor a tua necessidade. Fala com o teu Deus, porque Ele te ouve. Fala com aquele que tem a solução. Davi, ele não foi consultar, sabe, aqueles que estavam com eles, os seus soldados, o seu exército. Ele poderia ir até o seu exército e falar: e agora? Qual vai ser a nossa estratégia? Eles estão vindo, estão avançando. Eles estão maquinando contra nós. Há um perigo iminente dele nos atacar. Qual a estratégia agora que a gente vai ter? Ele não consulta exército, mas ele vai consultar ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Ele chega diante do Senhor, ele fala: eu apresento o meu clamor logo pela manhã. Eu coloco a minha oração. Eu coloco a minha oração. E eu aguardo com esperança. Irmãos, não é nada, sabe, fácil quando você está vivendo um período difícil. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas a gente precisa entender que sem oração não há um movimento dos céus. Sem oração não há resposta. Davi clama e ele fala: eu aguardo, porque eu falei com aquele que pode atender ao meu grito de socorro. Amém? E a gente aprende, irmãos, sabe, pare tudo antes de sair de casa. Eu li algo e eu queria até dividir com vocês. É do Billy Graham. Ele fala assim: olha, feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus a cada manhã, antes de começar o seu dia, pode
mudar as circunstâncias e remover montanhas. 15 minutos. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não precisa de muito. Ele não precisa que você diga assim, Senhor, eu vou levantar e vou ficar 1 hora. Porque o que agrada ao Senhor é um coração sincero. Sabe, irmãos, é a nossa sinceridade. É um coração temente ao Senhor. Você pode passar 5 minutos na presença do Senhor. Mas se a tua oração, ela tiver um entendimento e for totalmente sincera, irmãos, creia que ao passar do dia, você vai ter resposta. Aleluia! Sabe, ao passar das horas, algo o Senhor vai fazer ao teu respeito. Feliz é o homem que aprendeu o segredo de orar, irmãos. Vamos aprender esse segredo. Vamos colocar em prática. Amém? Nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se tivéssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Também é do Billy Graham. Então, irmãos, esses homens, eles foram grandes homens de oração, de avivamento. Porque eles começaram ali a buscar o Senhor. É na nossa busca, sabe, uma busca diária, que cada vez mais a gente vai criando o desejo de estar com Ele, a sós com Ele, de ir para esse encontro com Ele. Irmãos, nós não vamos ter saudade daquilo que a gente não faz. Nós não vamos ter saudade daquilo que a gente não faz. Se você não ora, você não tem vontade de orar. Se você não... É uma palavra até um pouco... Como é que eu posso falar? Difícil de falar, né? Mas é isso. Se você não tem cultivado a oração, se você não tem prática, se você não pratica a oração, você não vai ter, sabe, vontade de parar tudo para orar. Porque as distrações são muitas, irmãos. Tem distração o dia inteiro. Olha, o celular é uma bênção, né? Ele nos ajuda muito, é algo que a gente nem pode ficar sem celular. Irmãos, mas se a gente não tiver cuidado, ele se torna um bezerro de ouro para nós. Ele se torna um bezerro de ouro. A gente começa a adorar aquela coisinha quadradinha. E ali tudo é o celular, e você está aí, é o celular. Nada, sabe, é uma bênção, é algo que nos ajuda. Como eu falei, é uma ferramenta que a gente não pode deixar de ter. Mas a gente precisa, irmãos, sabe, entender que se a gente não tomar cuidado, ele rouba, sabe, a nossa vontade de parar e buscar ao Senhor. Então, quanto mais nós buscamos, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai gerando dentro do nosso espírito, da nossa alma, o desejo pelo Senhor. O desejo de parar tudo, irmãos. Sabe, de parar tudo, às vezes dentro da sua casa, e ir para o teu secreto buscar ao Senhor. Tirar com Ele ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, 5 minutinhos com Ele. É tão importante, vai valer a pena para as nossas vidas. O Senhor vai te dar crescimento. O Senhor vai te levar a lugares maiores. O Senhor vai te trazer direção. Ele vai organizar as tuas emoções. Ele vai organizar o teu planejamento da tua casa, do teu trabalho. Irmãos, o Espírito Santo faz isso? Faz. Ele faz isso. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é um amigo, irmãos, que está conosco o tempo inteiro. Ele é um amigo que não nos deixa nenhum minuto. Ele é um presente enviado de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus. Aleluia. Então busque porque o Espírito Santo, ele vai trazer esse desejo, sabe, por esse lugar do encontro. Esse lugar de estarmos na presença do Senhor. Ao nos derramarmos, irmãos, na presença do Senhor, ao colocarmos diante dele o nosso coração, rasgando o nosso coração todos os dias diante da nossa necessidade.
o Senhor vai começar a mover dentro de nós, sabe, a ativação do seu Espírito, para que a gente possa viver um tempo, irmãos, favorável na sua presença. Aleluia, porque esse é o desejo do Senhor. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que cabe a cada um de nós. É uma tarefa para mim, é uma tarefa para você também, para toda a igreja do Senhor. Ore, irmãos, passe tempo com o Senhor. Como eu falei, eu sei que todos aqui têm uma agenda cheia. Nós temos uma agenda cheia, né? Temos um cotidiano aí muito cheio de tarefas, de afazeres. Mas a gente precisa, irmãos, entender que se a gente não orar, o nosso combustível vai acabando. E o combustível acabando, o carro não anda, né? Eu não entendo muito dessas coisas, mas é isso, né? O combustível não tem no carro, não tem como andar, né, Ala? Não tem, então ele vai parando. O nosso combustível, irmãos, é a oração. A oração, sabe? É o combustível que todo dia a gente vai ter. Opa! Ó, tá quase ali acabando. Tá quase virando, tá quase no zero. Opa, tem que buscar o Senhor. Para aí, 5 minutinhos aqui. Vou buscar o Senhor, vou falar aqui com Ele, porque tá quase na reserva. Ô, irmão, não deixa na reserva, não. Não deixa o teu tanque na reserva. Busque ao Senhor, aleluia. Você vai encontrar prazer nesse momento. Você vai encontrar satisfação, alegria. O Senhor vai te sustentar, irmãos. Aleluia. Porque é isso que Ele deseja fazer a cada um de nós. Lá no Salmos 138, verso 3. Fala assim, quando clamei, tu me respondeste. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Deste-me força e coragem. Quando eu clamei, o Senhor me respondeu, mas mesmo diante da resposta que Ele trouxe, Ele ainda me deu força e coragem. Irmãos, que coisa tremenda. Quantas vezes a gente está desmotivado? Quantas vezes a gente está entristecido? Quantas vezes a gente está sem força? Mas quando a gente busca o Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. O Senhor vai te responder. E Ele vai te dar força e coragem. Amém? Ore, irmãos. Ore até que algo aconteça. Amém? Ore até que algo aconteça. Não pare de orar. Se você tem orado pela tua família, pela libertação, pela salvação, pela cura, continue orando. Se você tem orado por causas na justiça, continua orando. Se você tem orado pelo teu futuro, continua orando. Se você tem orado, não sei qual é o teu propósito, continua orando, até que algo aconteça e vai acontecer. Em nome de Jesus, porque eu creio, irmãos, nessa palavra. É essa palavra que me garante que quando eu oro, o Senhor responde. Que quando eu oro, o Senhor, Ele começa a mover as montanhas que estão se levantando ao meu favor. Amém? Vamos ficar de pé.